E se eu te dissesse que seu cérebro tem um sistema de limpeza que funciona melhor, principalmente quando você dorme, e que a falha desse sistema pode estar ligada ao desenvolvimento da doença de Alzheimer e doença de Parkinson? Eu sou Ítalo Almeida, médico neurologista, e hoje vou falar sobre um tema muito importante para a prevenção da doença de Alzheimer. Pois é, esse sistema de limpeza, descoberto pela neurocientista dinamarquesa Maiken Nedgaard em 2012, chama-se sistema linfático. Um nome curioso, né? O nome linfático vem da fusão de glia e linfático, uma vez que existe por conta das células gliais, que são astrócitos e micróglia, e apresenta semelhança funcional com o sistema linfático periférico, que é responsável pela depuração de resíduos do nosso sistema circulatório. O sistema linfático é 10 vezes mais eficaz durante o sono. Ele funciona como uma rede de canais microscópicos ao redor dos vasos sanguíneos, onde circula um líquido chamado líquor, que lava o cérebro, removendo resíduos metabólicos acumulados durante o dia, incluindo a proteína beta-amiloide, associada à doença de Alzheimer, principal causa de demência. Hoje no mundo existem cerca de 55 milhões de pessoas com demência. No Brasil, estima-se que cerca de 1,5 milhão de pessoas vivam com algum tipo de demência, sendo o Alzheimer a causa mais comum. E as projeções são preocupantes. Esse número pode quadruplicar até 2050, principalmente por 2 motivos: o envelhecimento da população e, sobretudo, a falta de controle dos fatores de risco que chamamos de modificáveis. Isso significa que grande parte desses casos pode ser evitada. Muitos poderiam ser prevenidos ou adiados. A doença de Alzheimer é caracterizada pelo acúmulo de 2 proteínas anormais no cérebro: a beta-amiloide, formando as chamadas placas, que interferem na comunicação celular, e a proteína tau, que quando hiperfosforilada se agrupa e forma os emaranhados dentro das células. Esses emaranhados desorganizam o transporte de nutrientes e levam à morte neuronal. O acúmulo dessas proteínas leva à morte de neurônios e à perda de conexões, causando a perda de memória e os sintomas cognitivos, como desorientação espacial e os distúrbios da função executiva, como planejamento e organização. Essa perda de neurônios e conexões cerebrais é que resulta na redução do volume cerebral, em atrofia cerebral, e com a consequente perda das funções cognitivas. Mas a pergunta mais importante não é só o que acontece, e sim por que essas proteínas se acumulam. É aí que entra o sistema linfático. Essas proteínas se acumulam porque o sistema linfático fica sobrecarregado e funciona mal. Passa a funcionar mal. Isso acontece principalmente por 3 grandes problemas. 1. Inflamação crônica no corpo e no cérebro, provocada por dieta pobre em fibras, excesso de açúcar, sal e ultraprocessados. Disbiose intestinal, que é o desequilíbrio da microbiota. Essa inflamação prejudica as células da glia, especialmente os astrócitos e micróglias, que são essenciais para a limpeza cerebral. 2. Um sono ruim ou insuficiente. Como o sistema linfático é muito mais ativo durante o sono, cerca de 10 vezes, dormir pouco ou mal equivale a pular a faxina do cérebro. E também a falta de micronutrientes, que seria o terceiro fator, falta de micronutrientes essenciais, como vitamina D, magnésio, vitamina B6 e B12. Isso pode comprometer o funcionamento neuronal e favorecer o acúmulo de proteínas mal formadas. Na doença de Parkinson, por exemplo, isso contribui para o acúmulo de uma outra proteína chamada alfa-sinucleína. No Alzheimer, é o acúmulo de beta-amiloide e proteína tau. E a genética? A genética tem sim um papel, mas não é determinante na maioria dos casos. Estima-se que ela justifique menos de 20% dos casos de Alzheimer. Outros fatores de risco, como hipertensão, diabetes, obesidade e sedentarismo,
tem maior influência que a genética no aparecimento da doença, como mostra esse artigo que vocês podem visualizar aqui, porque os mesmos fatores que provocam essas doenças impedem o funcionamento adequado do sistema linfático. Então, esse comportamento é o que a gente chama da epigenética. Então, a influência da epigenética é maior do que a genética. Em resumo, o acúmulo de beta-amiloide e proteína tau é um marco patológico central do Alzheimer, mas o processo é multifatorial e está totalmente ligado ao estilo de vida e à epigenética. E um dos fatores que explica isso é o sistema linfático. A redução da atividade do sistema linfático tem relação com o acúmulo da proteína tau e da beta-amiloide, pois a disfunção desse sistema ocasiona a redução da expressão da aquaporina 4, uma proteína contribuinte no impulsionamento da via de drenagem, ou seja, na eliminação de moléculas como essas proteínas. Isso foi publicado no Harrison em 2020, um livro muito importante dentro da clínica médica. Embora o sistema linfático se concentre na circulação de fluidos, as micróglias são as principais células imunes do cérebro e participam da fagocitose, de englobar e digerir detritos maiores, bactérias e proteínas agregadas como a beta-amiloide na doença de Alzheimer, que o sistema linfático ajuda a direcionar. As micróglias liberam citocinas inflamatórias e não inflamatórias, dependendo dos níveis de vitamina D, que é o hormônio regulador. Se os níveis estão bons, isso é, mais do que 40, acima de 40 nanogramas, produzem citocinas não inflamatórias e ajudam a proteger bastante o cérebro. Mas se estão baixos, a micróglia passa a liberar citocinas inflamatórias. Com o mau funcionamento do sistema linfático, começa a reduzir a produção de acetilcolina, o neurotransmissor mais ligado à doença de Alzheimer. E também reduz a enzima colina-acetiltransferase. E há também uma redução de receptores colinérgicos. E o tratamento médico convencional para tudo isso é o uso de inibidores da anticolinesterase, inibidores dessa enzima, buscando aumentar os níveis de acetilcolina cerebral, como se essa única ação de melhorar o nível de um neurotransmissor fosse resolver o problema. Isso apenas melhora temporariamente os sintomas, mas não impede a progressão, pois o problema principal, que é a falha no sistema linfático sobrecarregado de resíduos tóxicos, não é tratada e, portanto, a doença continua evoluindo de forma inexorável e lastimável. Existe uma correlação forte e fidedigna com atrofia hipocampal e hemoglobina glicada. Quanto mais alta, maior a perda de tecido cerebral. Isso foi publicado na Neurology, uma das revistas mais importantes na área de neurologia, e foi publicação de 2005. A insulina cerebral também tem funções importantes na regulação de circuitos neuronais, memória, humor e proteção contra doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. Daí, a resistência à insulina no cérebro está ligada ao declínio cognitivo. A resistência à insulina no cérebro é um fator-chave no desenvolvimento da doença. Quando o cérebro se torna resistente à insulina, o declínio cognitivo pode ocorrer, afetando raciocínio e velocidade de processamento. Enquanto a insulina do pâncreas regula principalmente a entrada de glicose nas células do corpo, a insulina produzida no cérebro atua mais diretamente na sinalização e função dos neurônios e das células da glia, ou seja, no sistema linfático. O sistema linfático funciona 10 vezes mais durante o sono. Foi demonstrado que o transporte linfático foi mais eficiente na posição de decúbito lateral, ou seja, dormir de lado, comparado com a posição prona e supina, dormir de bruços ou dormir de costas. Assim sendo, foi constatado que o posicionamento do corpo influencia na liberação de produtos de excreção durante o sono. O que podemos fazer? A boa notícia é que 45 a 60% dos casos de demência podem ser prevenidos ou adiados com mudanças no estilo de vida. Dormir melhor, ter uma alimentação rica em fibras e sem ultraprocessados, controlar a pressão arterial e a glicemia, reduzir o nível da insulina, praticar atividade física regular, cuidar da saúde emocional, corrigir déficit de micronutrientes, reduzir a inflamação crônica.
tudo isso ajuda a proteger e equilibrar o sistema linfático, para que ele consiga fazer a depuração necessária. Se cuidarmos do nosso sono, da nossa alimentação e da nossa saúde metabólica, estaremos protegendo não só o corpo, mas o próprio mecanismo de limpeza do cérebro. E ao manter o sistema linfático funcionando bem, podemos reduzir de forma significativa o risco de desenvolver doença de Alzheimer, Parkinson e outras doenças neurodegenerativas, mesmo que tenhamos a influência genética. Como eu disse, a epigenética, o comportamento que a gente tem, as coisas que fazemos buscando mais saúde, que são mais importantes do que a genética. Cuidar do cérebro é cuidar da vida, hoje, amanhã e no futuro. Espero que tenha esclarecido um pouco sobre esse tema que é um tema recente e que tem tantas peculiaridades, tantas informações técnicas, né? Eu espero que tenha sido de boa compreensão para todos. Até a próxima.